Quais são os fatos mais perturbadores sobre a Idade Média que a grande maioria das pessoas não conhece? Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Há uma razão muito boa pela qual a Idade Média também foi conhecida como Idade das Trevas. Devido ao baixo nível de tecnologia e conhecimento, a produção de alimentos muitas vezes era insuficiente. A baixa produção de alimentos significava fome, e a fome às vezes era severa, o que levava as pessoas ao canibalismo. Se você pensa que a vida no século XXI é difícil porque não podemos comer chocolate todos os dias, o relato do monge francês Raoul Glaber sobre sua época, século XI, o fará mudar de ideia. No tempo que se seguiu, a fome começou a espalhar sua devastação por quase toda a Terra e as pessoas permitiram que o medo de que a espécie humana pudesse desaparecer se apoderasse de si. As condições climáticas eram tão desfavoráveis que até o homem não conseguia encontrar um momento adequado para plantar e, principalmente, devido às enchentes, eles não podiam fazer a colheita. Era justo dizer que elementos hostis declararam guerra aos homens, e não há dúvida de que eles estavam prontos para punir sua desobediência. E ainda, depois, os homens comeram todos os animais selvagens, todas as aves do céu, os homens. Foram esmagados por uma fome voraz, começaram a recolher carniça e outras coisas terríveis, o que é nojento só de os mencionar. Muitos, para escapar da morte, eles se alimentavam de raízes florestais e água de ervas, mas em vão, a única cura para suavizar a ira de Deus era o afastamento de si mesmo. No final das contas, a náusea só toma conta de você se ouvir sobre os vícios que governavam a raça humana naquela época. Pobre de mim. Coisas estranhas são ouvidas com o tempo. A fome selvagem leva as pessoas a comerem carne humana. Os viajantes foram sequestrados pelos mais fortes, cortados em pedaços, cozidos e comidos. Muitas pessoas, vagando de um lugar a outro, deslocadas pela fome, pararam no caminho, em uma casa mais acolhedora. Mas à noite foram mortas e usadas como alimento por quem as hospedava. Muitos atraíam crianças com ovos ou maçãs, seduziam-nas em lugares desertos, onde as sacrificavam e festejavam com elas. Os cadáveres, retirados da terra, também serviam de excesso para saciar a fome. Esse tipo de loucura tomou tamanha escala que os animais ficaram sem donos, menos perseguidos pelos sequestradores do que pelas gentes. Acreditava-se que a ordem das estações e dos elementos, soberana desde o início até os últimos séculos, voltava para sempre ao caos e este foi o fim da espécie humana. Fonte: Raoul Glaber, este, 4 a 5, 2, 7, 2, 11, citado em Georges Duby, Ano 1000, tradução de Maria Ivănescu. Yazzie, Poliron, 1996, páginas 114 e 7. Nós, o povo do mundo ocidental, muitas vezes pensamos nas cruzadas como guerras gloriosas travadas por bravos guerreiros por uma causa justa. Esse é o caso de eventos históricos que sempre nos foram servidos com granulado de cereja, mas também porque Hollywood representa as cruzadas dessa forma. No entanto, as cruzadas não foram nada disso. No final, reproduzo um relato sobre o cerco de Marra, site de Marat Hanuman. Estremeço ao dizer que muitos do nosso povo, assombrados pela loucura da fome excessiva, cortam pedaços das nádegas dos sarracenos já mortos, que cozeram, mas quando os pedaços ainda não estavam tão assados pelo fogo, o nosso povo os devorou com uma boca selvagem. Fonte: Edward Peters, Tifirst Crusade, Tishonicle of Fulcher of Charts and Water Source Materials, University of Pennsylvania Press, 1998, 80. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.